Fala galera do som, assunto polêmico, formato de duto. Recentemente eu fiz essa publicação onde eu falava sobre a questão de diferença de sonoridade e gerou ali uma certa polêmica sobre a questão de formato de duto. E um amigo ali comentou o seguinte, olha, já vi projetistas de caixa acústica dizendo que o formato do duto não influencia em nada e que o importante é estar bem projetado. Por que eu resolvi falar sobre esse assunto, galera? Porque quando eu comecei a estudar sobre caixa acústica, eu também ouvi as mesmas coisas de grandes projetistas e também de literaturas sobre caixas acústicas. Mas então, o duto, o formato do duto, faz a diferença? Influencia na resposta da caixa acústica? Com toda certeza, o formato do duto influencia. Vocês sabem que eu falo a verdade, independente se a maioria vai gostar ou não. Então eu falo para vocês, faz muita diferença, por pelo menos 3 motivos que eu vou explicar para os senhores. Primeiro, a aerodinâmica. Segundo, a interação entre os dutos. E terceiro, na sonoridade. Então, primeiramente, o duto é responsável pela passagem de ar. Se estamos falando de passagem de ar, estamos falando de aerodinâmica, ou seja, sobre como o ar vai se comportar passando sobre um objeto. Então, obviamente, uma estrelinha não tem um formato aerodinâmico. E como eu vou deixar no exemplo aqui, existem formatos de duto que tem ali um suavizador de reentrada e até mesmo de saída. Isso a gente só vê em caixas de alto nível. Por quê? Porque existe um estudo sobre a passagem do ar no duto e como vai ser o comportamento dele na resposta. E mais 2 detalhes sobre a aerodinâmica do duto, que é o seguinte: quanto mais potência você aplica, maior é a pressão de ar dentro da caixa e maior vai ser a pressão exercida em cima do duto. E outro detalhe, que é a dispersão de som no ambiente. O formato do duto vai influenciar em como esse grave vai ser dispersado dentro de um ambiente. Segundo ponto, algumas caixas acústicas usam dutos separados uns dos outros. O duto separado atrapalha na interação entre eles, ou seja, eles não vão ter um acoplamento para ter um ganho mais expressivo. Eles não vão se acoplar entre si. Muitos acham que não é assim. Por que muitos pensam assim? Porque eles fazem o projeto lá no software e o software não entende que os dutos da sua caixa estão separados. Para ele, o duto está tudo junto. Então, quando se tira ali uma resposta NRTA, a gente vê diferença. Muitos falam dessa diferença em caixas do tipo duto triângulo. Ele espera ali uma resposta boa, como vocês estão vendo ali, a partir dos 50, mas a caixa responde apenas ali de 60 para frente. Então isso significa que então o duto separado não presta, não serve para nada. Não, galera, não é bem assim. Existem situações onde você deixar os dutos separados é melhor. Às vezes você não quer tanta interação de duto. Então, realmente, você separa os dutos. Então, tudo vai de projeto, de demanda e de necessidade do cliente. E por último, a sonoridade. Se você pegar uma caixa acústica, fizer uma caixa acústica duto triângulo, na mesma sintonia de uma caixa duto régua, você vai notar diferenças. Audivelmente é diferente. O timbre do grave de uma vai ser diferente do da outra, porque os dutos vão interagir de forma diferente. E também por causa da forma como o ar vai passar em cada duto. Isso vai trazer uma sonoridade diferente. Para alguns é melhor o duto régua, para outros o duto triângulo. E isso vai do gosto de cada pessoa. Então, para finalizar, a aerodinâmica, a interação entre os dutos e a sonoridade vão fazer total diferença na hora de projetar um duto para sua caixa.